Eu sei que você tem medo do tema do Enem porque ele é completamente desconhecido, mas eu tô aqui para te dizer que tem muitos pontos em comum entre eles que vão te ajudar demais a perder esse medo e a criar confiança para escrever sua redação. A primeira coisa que você precisa entender sobre o tema da redação é que todos eles são iguais, porque todos eles abordam um problema. E como é que você tem tanta certeza que aborda um problema? Muito simples, porque a competência 5 exige uma proposta de intervenção. Se a prova existe que você solucione alguma coisa, só se soluciona problema. Então, com certeza, o tema da redação vai ser um problema. Outra coisa em comum é que todos os temas da redação têm um núcleo temático e um recorte temático. E é com base nisso que você vai entender o que o tema está te pedindo e vai escrever sua redação. O núcleo temático é o tema mesmo, é o que o Enem te pede, o assunto que você tem que abordar ali dentro daquele texto. Vamos clarear isso com um exemplo. Estigmas associados às doenças mentais no Brasil. Qual é o tema? O núcleo temático, o assunto que você tem que abordar? Doenças mentais. E o que sobre doenças mentais você tem que falar? Sobre os estigmas, sobre os preconceitos que rondam as doenças mentais. Então, o núcleo temático é doenças mentais. É o assunto do tema. O recorte temático é estigmas. É o que sobre o assunto você tem que falar. Entendido isso, vamos agora entender os tipos de tema que podem aparecer na redação. Lembra que eu te falei que todos os temas são um problema? O primeiro dos tipos é o tema problematizado, que é quando fica claro no tema que ele é um problema. Por exemplo, desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Essa palavra desafios já mostra que é um problema. Por quê? O que é desafio, o que é difícil é um problema. Então, esse tipo já está muito claro. No próprio tema, ele já deixa claro para você que é um problema para você falar sobre ele. O segundo tipo é o tema positivo, e é uma casquinha de banana que muitos caem achando que não é um problema, mas sempre é. Lembra, foca, sempre é um problema. O que seria um exemplo de tema positivo? Democratização do acesso ao cinema no Brasil. A palavra democratizar ou democratização é uma palavra positiva. Tornar algo democrático é algo bom. Então você cai na cilada de que esse tema é positivo, é bom, tá tudo bem, vou só falar bem. Mas o que acontece nesse tema? Lembra que todos são um problema? O que o Enem está te pedindo é a falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Por que nem todas as pessoas têm acesso ao cinema? Se você for somente pela frase tema, democratização, você vai achar, não, tá falando bem, vou falar bem também, vou falar sobre o cinema, que ele é super democratizado, que todo mundo tem acesso, que é barato e não sei o quê. Mas não, muitas pessoas não têm acesso. E onde você descobre isso? Nos textos motivadores. Por isso é de extrema importância que você leia os textos motivadores, porque são eles que vão te dizer o caminho que você deve seguir. Você não cai na cilada de um tema positivo, por exemplo, de achar que democratizar é algo bom, então você só tem que falar bem. Que já é democratizado, que já todo mundo já tem acesso e por isso você tem que falar bem. Não, você tem que ler os textos de apoio e entender o que eles estão te pedindo. Ah, o texto de apoio está falando que nem todas as pessoas têm acesso ao cinema no Brasil, então eu acho que esse é o problema do tema. Vou falar sobre isso. É exatamente esse caminho que você tem que seguir. Quem te mostra isso são os textos de apoio. Então, o que fazer quando você se deparar com um tema positivo? Muito simples, a falta de. Bota a falta de na frente. A falta de democratização do acesso ao cinema no Brasil. Pronto, resolveu. Tornou um problema, agora fala sobre esse problema. A mesma coisa acontece com a importância de, tá? Também é um tema positivo, que você também vai falar sobre a falta de importância de tal coisa. Outro exemplo de tema positivo é caminhos para combater. Você acha que quando você se depara com caminhos para combater, você já está dizendo, ah não, tudo bem, isso aqui é para eu falar, vou passar o texto inteiro falando quais são os caminhos. Não, hein? Você vai também problematizar o tema, a falta de caminhos para combater. Ou seja, vai a dica de argumento coringa. Como o Estado não fornece mecanismos para resolver o problema do tema. Caminhos para combater a crise hídrica no Brasil. Muito simples. A falta de caminhos. Você vai mostrar como o Estado, ou como a sociedade, ou como, enfim, quem você quiser colocar ali dentro da sua redação, eu indico o Estado, não combate a crise hídrica dentro do Brasil. O terceiro tipo de tema é o tema neutro. São temas que trazem em questão. Então, por exemplo, crise hídrica em questão no Brasil. Perceba que é o mesmo núcleo temático, mas o recorte mudou.
Então, a gente também vai mudar a forma de escrever. Como? Quando a gente usa em questão, significa discutir. Então, você vai fazer nada mais, nada menos do que discutir sobre o tema, que também vai ser um problema, tá? Deixa eu te dar um exemplo mais claro que já foi usado no Enem. Felicidade infantil em questão no Brasil. O que é que você vai fazer? Você vai ler os textos de apoio e vai ver quais problemas eles estão te apresentando. E aí, você vai abordar esses problemas dentro do seu texto, ao longo do seu texto. O quarto tipo de tema aparece muito pouco no Enem, aparecia bem mais antes da reformulação, né? Agora ele não aparece mais. Porém, é importante frisar, porque se já apareceu, pode vir a aparecer de novo. Ele é o tema pergunta, ou seja, ele vai te fazer uma pergunta sobre o tema. E aí, como é que você vai agir? Muito simples. Você vai cortar essa interrogação e ele vai se tornar uma afirmação. E aí, você vai trabalhar com um dos tipos anteriores. Se ele já vem problematizado, tranquilo, você vai fazer sua redação. Se ele vem como tema positivo, você vai problematizá-lo para torná-lo um problema e falar sobre a sua redação, e assim sucessivamente. O quinto tipo de tema é o tema dicotômico. Ele apresenta um lado positivo e um lado negativo sobre a mesma coisa. Então, vou te dar um exemplo do que seria um tema dicotômico. Redução da maioridade penal, responsabilização ou escola do crime. Estou te apresentando 2 pontos. É responsabilizar esses menores pelo crime que eles cometeram ou é torná-los criminosos ainda mais perigosos? São 2 vertentes que podem acontecer. Qual das duas você vai defender? E tem 3 formas de você abordar um tema dicotômico. Primeiro é você fazer um debate em torno do núcleo temático. Qual é o núcleo temático? Redução da maioridade penal. Você vai trabalhar com esse tema problematizado, você vai falar sobre a redução da maioridade penal, você vai apresentar fatos, enfim, vai trabalhar a sua redação em torno disso. O problema disso é, para a abordagem completa do tema, a competência 2 exige que você fale sobre todos os recortes temáticos que estão presentes ali. Então, se você não falar, você vai perder ponto na competência 2. Mas não necessariamente vai ser muito ponto, depende de como você vai abordar isso dentro da sua redação. Então, mesmo que você faça um debate acerca da maioridade penal, né, do núcleo temático, que no caso é a maioridade penal, você vai abordar pelo menos parcialmente, vai dar pelo menos um toque nos recortes, que são escola do crime e responsabilização. A segunda forma de você trabalhar com o tema dicotômico é apresentar o lado negativo. Você vai escolher o lado negativo, que seria a escola do crime, e você vai falar sobre ele. A terceira forma é você falar sobre o lado positivo, sobre a responsabilização nesse caso. Você vai problematizar e vai falar sobre ele. Qual forma eu indico? Mesclar. Fazer a primeira, né, que eu te falei, debater sobre o tema, mas colocando também os recortes, um em cada desenvolvimento, para que você não corra o risco de não passar por todos os recortes e perder ponto na competência 2. O último tipo de tema é o tema filosófico. Esse tipo de tema nunca caiu na redação do Enem, mas ele é bastante comum em vestibulares como o FUVEST e como o vestibular seriado da minha universidade, o UPE. São temas que abordam questões mais reflexivas, o que eu espero do mundo, o que o mundo espera de você, esses temas mais reflexivos, mais filosóficos, eles não trabalham em cima do problema. Porém, como este canal é destinado à redação do Enem, a gente não vai aprofundar nesse tipo de tema porque ele não cai no Enem. Você gostou desse vídeo, dessa explicação super completa, que é uma aula sobre os temas do Enem? Deixa o like, se inscreve no canal para não perder os conteúdos que vão sair por aqui. Me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela, porque lá eu produzo bastante conteúdo também sobre redação.